agora nós vamos receber para a palestra uma pessoa que é da casa, trabalhador, estudante e também meu marido, o Eduardo. Boa noite para todos. Eu conheço a maioria de vocês, já conversei com vocês, já atendi vocês, né? E foi isso que me permitiu escolher o tema dessa noite. O tema dessa noite é como dizer não. É uma coisa difícil, não é uma coisa tão fácil, né? E assim, Divaldo Franco diz nas suas palestras que qualquer assunto pode ser abordado numa casa espírita. Qualquer assunto, qualquer um que você escolher, qualquer natureza. Desde que você ligue com a doutrina espírita, né? Que você faça um link com a doutrina espírita, né? E quando eu escolhi esse tema, eu fiquei pensando qual seria o link com a doutrina espírita, né? Como dizer não, parece até uma coisa forte e agressiva, né? Mas não é. Não é. Não saber dizer não, primeiro, o Espiritismo prega que não podemos dar ao próximo que ainda não temos dentro de nós. E que, portanto, a primeira caridade é conosco mesmo. Foi aí que eu achei o primeiro link, né? Se a gente não se valoriza, não assume a nossa personalidade, se nega o tempo todo, fazendo a vontade dos outros, né? Porque não sabemos dizer não, isso é falta de caridade com a gente mesmo. Então esse foi o primeiro link que eu achei do tema com a doutrina espírita. O segundo, se você é submisso nessa vida, se você não tem a coragem de dizer não, você vem nessa encarnação para aprender isso, certamente. Tá? É porque você já foi assim várias encarnações. E você perdeu todas essas encarnações porque não conseguiu dizer não. Você viveu a vida dos outros, né? Você fazia o que os outros pediam o tempo todo. Então você acabou não vivendo a sua própria vida, fazendo a vontade dos outros somente, né? Então esse foi o segundo motivo da escolha do tema. A decisão de escolher esse tema deu-se em razão de inúmeros atendimentos à Casa Ramatiz, que eu fiz e a nossa equipe fez, porque 80% dos casos, eu fui até modesto, eu diria que até mais, dos casos que a gente atende aqui na nossa casa, são de natureza psíquica e emocional, depressão, ansiedade, ódio, raiva, etc. Tudo que vamos engolindo, prejudicando a nossa saúde mental e se instalando posteriormente no corpo físico, né? Que a gente vai colocando aquela matéria indigesta para dentro, aquela energia negativa que você quis dizer não e disse sim, aquilo você vai engolindo, vai chegando, aí vocês chegam aqui, colocam tudo para fora e a gente vê o quanto faltou o posicionamento, né? Então, como a maioria dos casos em que a gente atendeu, principalmente nos atendimentos que eu fiz, eu percebi isso, eu resolvi procurar alguma coisa, um texto simples, de repente eu comecei a dar uma orientação de como fazer isso, né? Porque muitas vezes a gente chega aqui na casa pedindo uma apometria, é a tal da ponte, que vocês me ouvem falar aqui na frente toda vez que eu faço os recados da casa. O que a gente vem pedir na ponte? Porque a ponte é uma apometria que é feita para uma pessoa próxima que não veio aqui, né? Então, se a gente pode atender ela à distância, nós podemos, né? Mas a gente percebe que as pontes que a gente pede para a esposa, para o marido, para o filho, é a ponte que você quer modificar essas pessoas. É por que você quer modificar essas pessoas? Porque você não teve coragem de dizer não para elas. Então você vem aqui pedir para a apometria mudar essa pessoa, né? E essa pessoa só vai mudar se você se posicionar. A gente não muda as pessoas. Por isso que a gente desaconselha as pontes.
desaconselha, não totalmente. A ponte é feita para quem está doente, está no leito do hospital, não tem condições físicas de vir, ou nem mental para pedir, né? Mas normalmente a gente vem pedir para modificar as pessoas. Eu quero que tal pessoa pare de fumar, né? Eu quero que tal pessoa modifique o comportamento. Aí a gente fala assim, mas por que você quer que ela mude o comportamento dela? Porque isso me afeta. Então nós não vamos fazer uma ponte. Nós vamos fazer a apometria para você, porque você que está afetado, é você que precisa do tratamento. A pessoa que está fazendo isso com você, não é que não está nem aí, de repente nem se apercebe do que está fazendo. Né? E a gente não diz não se posiciona, aí a gente quer mudar a pessoa através do tratamento espiritual. Seria até bruxaria fazer um negócio desse, seria até maldade, né? Se a gente conseguisse fazer, mas não consegue, porque quando a pessoa não quer mudar, ela não muda. Uma apometria que eu faço a muita pessoa, né? Ela dá uma consertada uma semana, recebe uma energização, uma coisa assim. Depois ela volta para o estado de consciência dela e continua fazendo as mesmas coisas. E a gente percebe isso porque a pessoa volta e pede outra ponte para a mesma pessoa. Ou seja, a insistência de mudar o comportamento da outra pessoa, né? Porque aquilo continua afetando ela. E ela nunca vai sair desse estado se ela não se posicionar, dizer que aquilo ela não quer. Então é bastante interessante. Eu vou ler alguma coisa e vou interagir com vocês. Eu tenho mais ou menos isso definido comigo no meu dia a dia, né? Mas quando eu passo para vocês, eu assumo a responsabilidade de continuar fazendo, porque dizer não é um trabalho constante, não é uma coisa resolvida que você faz e pronto. Então eu espero que a palestra contribua para esse problema ser minimizado e que possamos, cada um de nós, inverter esse estado de comportamento, esse tipo de comportamento. Então diz um texto que eu peguei aqui na internet: ir contra as próprias opiniões, além de soar falso, pode fazer mal ao seu psicológico. É preciso quebrar esse vício. Se você tem aquele amigo que sempre, todos nós temos, eu vou falar aqui, vocês vão se colocar em todas, pode ter certeza. Aquele amigo que sempre se atrasa e faz você perder os seus compromissos. Quem de nós não tem? Um colega de trabalho que não reconhece o seu esforço. Ou até aqueles mais engraçadinhos que não respeitam os nossos sentimentos em momentos difíceis. Acabou de desmanchar o relacionamento, o cara veio lá cheio de gracinha para cima de você, não respeita nada o seu sentimento, né? Em vez de perguntar, você pode ajudar, vem ainda dar uma esculachada, né? Essas pessoas precisam entender a sua posição e mostrar a eles que só depende de você mostrar a eles. Se não gostou de uma brincadeira, fale. Se não pode esperar, avise. A pessoa passou do horário que você combinou, não chegou, vai embora do seu compromisso. Fica esquentando, você não vai ficar triste com isso. Use bem as palavras, diga isso de forma agradável. Não se trata de ser grosseiro. Se você fizer isso, as pessoas se acostumarão com a sua forma de ser e irão se adaptar, respeitando você a partir de então. Né? Se você começar a tomar esse tipo de postura, as pessoas já vão falar: a próxima vez é melhor chegar na hora, porque eu vou perder a carona. A gente não vai esperar. Né? Já disse isso. Se você não disse, tudo bem, sempre atrás, ele está sempre lá. Né? Normal. Algumas pessoas não dizem não nem mesmo quando estão numa loja, dizendo que voltarão depois quando o produto não agradou para o vendedor. Eu já presenciei esse tipo de coisa. A pessoa quer comprar um sapato, aí o vendedor muito espertão falou: bom, quem comprou o sapato, a senhora precisa de uma meia nova e um cinto que convida o sapato. Mas ela não precisava disso. Mas ficou com aquela cara assim, levou as três coisas. Endividou o cartão de crédito, né? E simplesmente que não disse: não, eu só vim comprar o sapato, eu só preciso do sapato. Simples assim. Mas muitos de nós não temos essa postura.
Né? É um vício de comportamento que a gente tem que quebrar. Não dizer não faz mal a você e cria-se um hábito de nunca decidir nada e sempre deixar as decisões nas mãos de outras pessoas. Deixou na mão do vendedor. Não é mesmo? Seja até mesmo de fazer um pedido no restaurante. Isso eu faço com muitas pessoas. Você se torna submisso. Come o que não quer ou não come. Isso eu faço com quem a gente vai numa pizzaria e fala: o que vocês vão? O que a gente pode pedir? Está o garçom lá, faz 10 minutos do seu lado. Eu como qualquer coisa. Tá bom. Eu, como gosto muito de arite, falo, então, uma pizza inteira de arite. Aí a pessoa fala: mas eu detesto arite. Se você não se posicionou, como é que eu vou saber? Agora que eu pedi, a pizza está na mesa, você não vai comer. Era simplesmente dizer: eu não gosto de arite, eu gosto de isso aqui, de abobrinha, sei lá. Tão simples, mas percebam como a gente se coloca nesse tipo de comportamento o tempo todo. E os que têm isso mais definido observam nas outras pessoas como elas não têm esse hábito de dizer não para as coisas quando não quer as coisas. Então, não tomar decisões pode virar um vício e você começará a pensar diferente da forma que age, querendo dizer não, dizendo sim. Eu não disse, então fala amém. Você passará a ser alguém que não é de verdade. Olha que coisa mais grave. Você passará a ser alguém que não é de verdade e terá uma imagem errada de si mesmo. Você é daquele tipo de pessoa que vive sem dinheiro porque os parentes pedem emprestado o tempo todo? Deve ter muitos. Quem vai ao cinema só para agradar o namorado, quando na verdade o que queria mesmo era ficar em casa, sem fazer nada na frente da televisão? Quanto disso a gente faz também? Vai para agradar o outro. Vai uma vez ou outra. Isso é flexibilidade. Mas tem dia que fala: olha, eu quero ficar em casa, não estou afim do cinema. Se a pessoa também não respeitar isso, você tem que repensar de quem você está a seu lado, né? Porque só vale o que a outra pessoa quer. Não é bem assim, né? Que fica horas ao telefone ouvindo a amiga contar sobre uma nova aventura amorosa, enquanto seu trabalho se acumula na frente do computador. Está cheio de coisa para fazer e você não consegue dizer não, e aquela ligação já tem meia hora e você não liga. E aí eu lembrei, quando eu falei isso aqui, eu lembrei das operadoras. Eu tenho um amigo que está com 10 cartões de crédito, eu não soube dizer não para nenhuma. Todos que ligaram empurraram o cartão de crédito para ele. Ele está com 10 unidades, 10 cartões de crédito. Então é um absurdo, né? A Tinha, ou Vivo, quando nos pegam no telefone e apela para o seu consumismo, né? Olha, eu tenho um smartphone aqui, 35 vezes sem juros, só paga a primeira no ano que vem. Você fica com aquele, você sabe que a resposta é não. Você não tem aquele dinheiro para pagar. Mas você, ela vai argumentando, falando das vantagens do smartphone, aquela coisa que você fala. Fecha. Né? Aí quando vem a segunda ou a primeira nem tanto, você está tudo certo. A segunda prestação, você fala: não devia ter feito isso. Não é mesmo? E os que pedem doações para as entidades, então, apelam para o seu emocional. Né? Eu não sei, eu vou dizer o que eu faço. Eu tenho o hábito de falar: olha, está gravando, não está? Tá, então para de falar. Eu não quero, eu não preciso de smartphone, eu não preciso do cartão de crédito e eu já contribuo com outra entidade. Verdade, somos nós aqui. Simples assim. Quando você corta, ela desliga, porque ela sabe que não vai adiantar gastar saúde com você. Quando você não fala nada, eles vão para cima de você. E a argumentação deles de treinamento é muito forte, dificilmente você, se você não tem a convicção de dizer não, você vai dizer sim e vai comprar um negócio que você não tem. Seguramente. Se você é do tipo, é certo que já se questionou algo, mas por que eu faço isso comigo mesmo? A resposta é simples: porque não quer desagradar os parentes, o namorado
ou amiga. O que você precisa entender é que para não desagradar os outros, acaba desagradando a você mesmo. A dica é deixar claras as suas vontades. Dizer não e recusar é uma arte que leva uma vida inteira para ser aprendida e aperfeiçoada. Tá? Não é um negócio que você já vem pronto. Se você bobear, você entra de novo nessa. Precisa ser aperfeiçoado e mantido. Uma arte que precisa ser cultivada o tempo todo, pois nunca desaparece o risco de que possamos cair em tentação. Fraquejar na primeira insistência e dizer sim, quando na verdade desejaríamos dizer não. Para quem não tem a menor dificuldade em dizer não, o assunto pode ser banal. Afinal, qual é o problema em negar qualquer coisa quando não podemos ou não queremos? Não quero telefone, não quero cartão. Então, você resolve, desliga o telefone, não fica com um drama, nada. Não é mesmo? Mas não é bem assim. Livrar-se desses comportamentos não é tão simples quanto parece. Olha que coisa importante. O não é uma declaração de fronteira, de limite. Quando você diz não, a outra pessoa insistente dessa maneira. É uma fronteira, um limite. É uma forma de dizer chega. É dizer, você chegou até aqui, daqui você não passa. Quando você se posiciona. Isso acontece. A pessoa que está te fazendo falar no sim ao invés de não, percebe quando você tem a firmeza de dizer. A pessoa está mostrando com clareza a sua identidade, que ela tem limites e não admite invasões. O sim, no sentido positivo, é uma declaração de afirmação, de busca, de conquista, de permissão. Quando você fala o sim, você assume toda essa postura porque você disse o sim com convicção, não que você não pediu. Para se relacionar socialmente, essa pessoa deve aprender a defender esse espaço conquistado. Em geral, podemos considerar que um não bem colocado pode significar, no final, um sim no relacionamento. Não é um fim, é um sim. Porque você se posicionou de uma maneira que, pela sinceridade, pela certeza de se saber o que se quer, os limites e a abrangência do posicionamento melhoram. Porque você se coloca, fala assim, não quero, isso me incomoda. Quando você faz assim, isso me incomoda profundamente. Uma pessoa que coloca um não na hora certa, não rompe a relação. Olha que interessante. Só está se propondo a experimentar novos formatos no relacionamento, que é o de via de duas mãos, não uma só. Se considerarmos a vida polarizada, certamente a pessoa que não sabe dizer não, viverá a sua vida pela metade. Verdade. Se você aceitar, tudo que você não conseguiu dizer não, você não vivenciou, então viveu só pela metade. Sempre haverá a sensação de que as coisas poderiam ter sido diferentes se tivesse dito não. Se tivesse colocado um basta, se tivesse estabelecido um limite significativo para o outro. Caso a pessoa consiga dizer não, pode-se gerar com essa atitude novos eventos com desdobramentos surpreendentes para melhor. Justamente porque você se posicionou. Inúmeras e diferentes formas de negação podem ajudar a pessoa a valorizar os seus limites e posicionar-se perante o mundo conjugal, familiar, social e laboral. Bom, o conjugal e o familiar está incluso nos 80% que a gente atende aqui. Aí a gente pede a ponte para modificar o outro. Né? Quando bastaria se posicionar para que esse comportamento fosse como tem. Né? A pessoa que não confia em si, em relação à sua capacidade de manter as pessoas ao seu redor e a possível perda de tais pessoas, na sua expectativa, causaria um dano muito maior do que o real. Ou seja, você fala assim, porque senão a pessoa vai embora. Mas ela vai embora do mesmo jeito que você fala assim tantas vezes que ela cansa. Fala assim para tudo. Vai embora do mesmo jeito, não adianta nada. Corre um risco muito grande de entrar em depressão, pois não vê mais na vida motivos para ser feliz. É diferente não saber dizer não e gostar de ajudar, que é o sim positivo, né? Dizem os terapeutas. Quem gosta de ajudar é um filantropo amoroso
e faz isso com muito cuidado e com critério. Quando você diz sim, você faz direito, porque você disse com convicção que era isso que você também queria fazer. Cuidadoso fará tudo dentro dos seus limites. As emoções não sobrevivem sem auto-amor, auto-respeito, auto-cuidado. A autora desse texto chama-se Bianca Iaconelli. Agora vem aqui as causas de dificuldades em se dizer não. Autoestima baixa. Normalmente essas pessoas acabam se escravizando pela opinião dos demais a seu respeito. Ou dizer não vai ficar chato, né? Chico Xavier dizia que o que os outros pensam de nós, quando falam mal, é problema deles, não é nosso, não pode nos afetar. A imagem que os outros têm da gente é problema deles, não é nosso. Principalmente se você achar que a imagem que ele está fazendo de você é distorcida. Não tenta fazer ele mudar, não vai adiantar. Mas isso é problema deles, você não pode se deixar afetar. A gente se deixa afetar pela imagem que os outros têm da gente. Aí você acaba fazendo o que essas pessoas querem, só para agradar, para ser legal, bonzinho, para estar na turma. É o que acontece com os adolescentes, né? Para se autoafirmarem nos seus grupos, acabam entrando nas drogas, no sexo desregrado, né? E tantas outras coisas, tantas barbaridades que a gente vê por aí hoje. É verdade? Segundo, insegurança. Trabalhar os pensamentos e sentimentos. Cuidar para que sua aparência transpire autoconfiança. Fará com que você confie e se prove cada vez mais. Então, assim, se colocar de maneira firme, mais educada, aumenta a sua autoestima, fortalece a sua segurança de que você está fazendo uma coisa que é boa para você. Por último, o sentimento de culpa. Esse é terrível. A culpa é um dos sentimentos mais incômodos e do qual a maioria de nós sofre em maior ou menor grau, seja por algo que fizemos, seja por algo que deixamos de fazer. A sensação de culpa é inclusive a maior responsável pelo receio que temos de dizer não. Pai dizendo não para o filho é aquele sentimento de culpa que trabalha o dia inteiro e chega em casa, enche o filho de iogurte, presente, uma chips, aquelas coisas provadas todas. Né? E assim, eu estou fora o dia inteiro, ele me pediu, eu vou dar. Não. Tem que dizer não também para o seu filho pequeno. Não é para você estar com remorso que não ficou muito tempo com ele, que você vai encher de coisa que ele não precisa, e que vai fazer mal para a saúde dele também. Então a palestra trata-se de como dizer não e também de como aprender a dizer não. A forma a preservar a nossa convivência com o próximo, sem afetar muito, né, as consequências. Na realidade, trata-se de uma maneira de fazer tudo o que nos pedem, sem ter que dizer não ostensivamente. Não é falar não para qualquer coisa. Agora aprendi, vou dizer não para tudo. Não. Pensar para dizer não. Reflita, para que você fale com convicção, se é isso que você quer dizer. E aqui vai um guia, né, para você ser elegante para dizer não. Não comece pedindo desculpa se alguém te fizer um pedido que você não quer. Isso poderá sugerir ao outro um eventual sentimento de culpa. E quando ele te vê culpado, aí ele apela para o seu sentimental e ele vai te pegar de novo. E você vai dizer sim, querendo dizer não. Ele pode se aproveitar disso. 2. Pergunta a si mesmo se o pedido parece-lhe razoável, se você quer mesmo aceitá-lo ou não. Observação. Sempre que tiver dificuldade em se decidir, provavelmente sua vontade sincera é pelo não. Se você passou 2 minutos para dizer, para pensar na situação, de cara já não foi convincente para você. Então, provavelmente a sua resposta seria não. Né? Se fraquejar, vai dizer sim. Se precisar de mais detalhes, peça-o antes de decidir. Aqui você pega as pessoas, esses insistentes, esses egoístas que a Nelly falou aqui na pré-palestra, nas mentiras, né? As pessoas que nos encurralam para fazer atender os pedidos delas, têm artimanhas, né? São manhosas, sabem como conduzir a situação. E se você perguntar um pouco, e como ela sabe que você tem dificuldade de dizer não, ela inventa uma historinha sem graça e sabe que você vai cair. Se você perguntar para que é o dinheiro, para que você quer o favor, se você esmiuçar um pouco mais da história, você vai ver que tem um monte
de coisas ali erradas, né? E você não vai estar nem ajudando a pessoa a se emprestar o dinheiro, se fizer o favor que ela pediu, né? Já ali tem uma história emocional só para te pegar. Se você esmiuçar bem, você vai ver que não é nada disso. Aí você vai dizer não com convicção. Então pergunte mais quando você tem dúvida a um pedido que foi feito para você. Se chegar à conclusão de que deseja dizer não, faça-o sem rodeios. Seja breve, dê sempre uma explicação, mas que pareça mesmo uma explicação, e não uma série de desculpas. Muitas vezes não basta dizer não. Se desejar ajudar o outro, ainda que não queira fazer o pedido que lhe pediu, ouça com atenção o que ele tem a dizer. Exponha o motivo de sua negativa e veja se pode ajudar a encontrar outra solução para o problema. Às vezes a gente consegue. Às vezes a pessoa que está te pedindo não está nem forçando a barra, mas está sem saída e achou que só aquela serve. Se você refletir junto com ela, de repente, você com a cabeça fria e fora do problema, você pode ajudar bem mais. Mesmo depois da negativa, continue tratando o outro com a mesma ou mais gentileza com que vinha fazendo. Esse quesito é importante na medida em que algumas pessoas irritam-se profundamente com a ousadia dos pedidos dos outros. Então não se irrite você também, não é para isso. Aprender a dizer não é se irritar. Não é? Importante, se a pessoa insistir no pedido ou voltar a insistir no mesmo comportamento, achando que a sua nova atitude e comportamento é uma mudança passageira, além de demonstrar falta de respeito total, né, com a pessoa da gente, sobre a sua decisão, acha que você pode fraquejar numa segunda. Portanto, aí é preciso ser mais firme na negativa. Essa frase tem sido incutido bastante nas novelas, né, nos diálogos, que parte do não você não entendeu. Quando a pessoa insiste com você, acha que a sua mudança é passageira, né? E tem uma palestra lá, agora vai ficar uma semana dando de burão, né? Se você não mantiver, ela vai chegar de novo, com a mesma proposta, talvez com uma outra artimanha, mas ela vai chegar. E é preciso que a gente se posicione. Que parte do não você não entendeu? Eu já não disse, esse assunto morreu há uma semana atrás. Nós já tratamos desse assunto. A resposta foi não. Então, se você está voltando aqui com a mesma pergunta, eu vou explicar para você de novo. Então, eu quero saber que parte do não você não entendeu. Essa pessoa vai recuar. Ela vai te respeitar muito mais, com certeza. E vai parar de insistir no pedido indevido que você já se posicionou. Além das dificuldades que aparecem a tentarmos conciliar a sobrecarga dos afazeres de tudo aquilo que nos pedem e que não tivermos a coragem de dizer não, corremos o risco também de nos frustrarmos ou deprimirmos diante da sensação de estarem se aproveitando de nós. Que é isso que acontece, né? A gente não sabe dizer não, as pessoas vão avançando. Estando nossa autoestima satisfatória, teremos consciência de que os outros, principalmente aqueles que convivem conosco, tenham razões de sobra para julgar positivamente, para reconhecerem nossa competência, capacidade e os nossos valores. Isso é importante. Independente da nossa servidão incondicional. Porque é isso que acontece com quem diz sim o tempo todo. Isso é uma servidão incondicional. A gente tem que mudar isso, tem que quebrar esse paradigma. Tem que saber se posicionar. Insisto novamente. Há várias maneiras de dizer não sem depreciarmos a nossa imagem pessoal. Arranjando desculpas mentirosas é a pior delas. O outro, tal como nós mesmos, sempre se acha certo no direito de pedir. Acha que os demais poderiam ser colaborativos. Sempre acha que não custa nada aos outros fazerem o que pedem. Foi o que a Nelly disse aqui na pré-palestra. Sobre a pessoa acha que os outros estão à disposição dela. Põe a água, põe a mesa, ó, cheguei para almoçar. Como é que é? Está tudo na mesa, tá tudo. É assim que eu quero. Alguns psicólogos que tratam do assunto recomendam que a pessoa seja assertiva, faça argumentações sinceras para não sofrer conflitos e não se achar mentiroso. Então, legal, né? Uma reflexão sobre como dizer não. Agora, quando eu terminei a palestra, fiquei pensando assim:
Muitas vezes temos as mesmas dificuldades em dizer não a nós mesmos. Né? Já aprendemos a dizer não para os outros, né? Falamos dos exemplos, tudo. E o não para nós mesmos? Nossa, isso é mais difícil ainda. Não é verdade? Para a superação de vícios como a gula, aquela dieta que não começa nunca, excesso de bebidas, cigarro, compulsão no uso do cartão de crédito, né? E outra coisa, tudo bem, aprendeu a dizer não para os outros, aprendeu a dizer não para você mesmo, agora é assim, esquecendo que nós podemos ser essas pessoas que estão causando essas pessoas que não sabem dizer não, esse infortúnio. Vamos fazer uma reflexão também, se a gente não está pedindo, se a gente não está acuando o cônjuge, o filho, o funcionário, se não somos nós o obsessor dessas pessoas, né? Tudo que a gente achou, a gente sempre se coloca no papel de vítima, é natural, né? Que a gente se coloca no papel de vítima, eu não sei dizer não, abusam de mim. Será que a gente não está fazendo isso com os outros também? Será que a gente não está propiciando essas pessoas, elas serem acuadas, aquela cara de pavor? Você fala, mas eu preciso, né? Não interessa o que ela está pensando, eu vou pedir, se ela disser sim, é problema dela, cortou. Então vamos fazer uma reflexão. Se a gente já sabe dizer não para os outros, não para si mesmo, não vamos permitir a nós sermos, para outra pessoa, a pessoa indesejada, a fazer essa outra pessoa que ainda não tem essa disposição de dizer sim quando quer dizer não. Não é verdade? E para fechar aqui, eu peguei uma frase que eu achei que complementava o texto, para encerrar. A prática correta do bem. Praticar o bem não é fazer tudo pelo outro. Ou seja, não é aceitar incondicionalmente, falar sim o tempo todo. Para fazer o bem, algumas vezes devemos contrariar uma pessoa e deixar que ela faça algo sozinha. São as coisas que a gente vive falando aqui, né? Para fazer o bem, algumas vezes precisamos deixar que a pessoa caminhe por si mesma. É o mesmo estado da ponte. Para fazer o bem, algumas vezes devemos dizer não na hora certa e não nos submetermos aos caprichos do outro. Para fazer o bem, algumas vezes devemos deixar nossos filhos errarem sozinhos, pois só pela dura experiência do erro cometido é que virá o aprendizado e o amadurecimento. Difícil, mas necessário. Para fazer o bem, algumas vezes devemos não responder uma pergunta, mas estimular uma reflexão e deixar que o outro chegue à resposta sozinho. É o que a gente faz no atendimento fraterno. A pessoa vai falando, a gente vai fazendo ela pensar sobre o assunto. Não é que a gente devolve a bola, a gente vai fazendo ela reflexionar sobre o assunto que ela está falando, fazer ela pensar. Ela chega com os pensamentos todos atordoados, né? Você vai colocando ordem quando você faz ela pensar. Aí ela mesma chega à conclusão. E muitas vezes até deixa, porque entendeu, deixa de pedir o tratamento, porque já consertou o que precisava. Para fazer o bem, algumas vezes, devemos mostrar a verdade ao outro, por mais doloroso que seja para ele. É o que a gente faz quando a gente passa o que vem da mesa doméstica para as pessoas, né? Muitas vezes, a maioria das vezes não vem flores, a gente, dentro de uma realidade, a gente tem que passar, porque senão a pessoa não se conscientiza. Para fazer o bem, algumas vezes devemos dizer à pessoa que ela está sendo invasiva e impor alguns limites. Foi tudo que foi dito no texto. Para fazer o bem, algumas vezes devemos terminar uma relação que já está desgastada e dissolver antigas raízes de apego ao outro. Isso é para pensar, né? Para fazer o bem, algumas vezes devemos elucidar comportamentos inoportunos que o outro insiste em praticar, explicando que você se sente muito mal quando o outro age assim. Né? Muitas vezes aqui a gente tem que entrar com aquele que parte do não você não entendeu. A pessoa insiste em te machucar, que está fazendo mal para você, ela continua te subjugando. Então, se você não explicar para ela parte do não que ela não entendeu, ela vai, com certeza,
é certeza, ela vai continuar procedendo da mesma maneira. Para fazer o bem, algumas vezes é necessário retirar regalias, filhos, né? Privilégios e confortos, para provocar um movimento que levará a pessoa a sair do comodismo, né? Você passa a dizer não com convicção, a pessoa viu que não vai conseguir, ela começa a se mexer, né? Para conseguir o que ela quer, se eu não me mexer, eu não vou conseguir sozinho. E a última frase: fazer o bem é dar com amor, mas o amor também pressupõe retirar algo para que a pessoa aprenda a conquistar sozinha. Ok? Então é isso. Espero que a gente possa ir para casa, reflexionar sobre tudo que foi dito. Estou vendo um silêncio na plateia, está todo mundo pensando. Foi para isso mesmo. Eu espero de coração ter conseguido o intento de despertar dentro das pessoas que têm essa dificuldade, para que possam reflexionar sobre isso. Para que possam, a partir de amanhã, começar a mudar o seu comportamento. Você não vai mudar amanhã, nem tente também. Vai ficar muito radical, as pessoas não vão nem acreditar, essas que te incomodam. Mas que vocês possam, a partir de amanhã, nós, né? Isso é um trabalho que eu faço comigo mesmo também. Que a gente possa, a partir de amanhã, a partir de hoje, já saindo daqui, conseguir se posicionar. Informem a outra pessoa que ela está incomodando. Não deixe ela ser invasiva. Não deixe. Se permita viver a sua encarnação do jeito que você programou. E tenha certeza, se você tem dificuldade em dizer não, é porque você veio nessa para aprender a dizer não. Então aprenda, porque senão você vai voltar para aprender a mesma coisa. E cada vez a pressão vai ser maior, até que você, pela dor, você diga não. Aí você se imponha definitivamente, aí você sai de uma maneira até atribulada a fazer o que você já devia ter feito, ou nós devíamos ter feito em outras encarnações. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, e Deus abençoe a todos nós. Agora vai fazer a prece final para a gente se preparar para o passe. Boa noite, obrigado.